E aí, galera, tranquilo, numa boa? Vou falar sobre esse livro hoje, tá? Ratos e Homens, de John Steinbeck, tá? Ele foi escrito em 1937. E dá para imaginar, 1937, que foi durante a queda da Bolsa de 1929, a grande crise que levou todos os anos 30. Pois é aí que ocorre a nossa história. Convém que eu conte para vocês que o autor ele foi um trabalhador itinerante por um período. Então ele conhece, ele viveu ou conhecia, né? Porque ele viveu esta situação. Pois bem, eu fico imaginando, é, quando o capitalismo ele sofre um abalo terrível, como na década de 30, alguém tem que pagar a conta. Quem seria, né? Seriam aqueles que dependem do capital diretamente, ou seja, o trabalhador. Mas vamos lá, vamos devagar. Pois bem, os dois personagens principais, o George e o Lenin, eles são trabalhadores em busca de fazendas para poderem sobreviver. Precisavam trabalhar, eles eram é, itinerantes. Precisavam. E a Califórnia era um bom lugar para procurar empregos. Então eles para lá se dirigem com muitas e muitas e muitas pessoas. Mas qual a característica destes dois personagens? Curiosamente, eles são muito amigos num ambiente onde a fraternidade era algo incomum, porque a fome, a competição por emprego era algo muito alto. E eles eram amigos, mas olha a característica. O Lenin era um sujeito muito forte, muito grande. Carregava sacas, né? Muitas sacas pesadas, assim, e ele não cansava, era muito forte. Mas ele tinha uma deficiência intelectual grave, que o mantinha na ingenuidade de uma criança ali de seus 6 anos. E obedecia Jorge, né? É como se fosse o irmão mais velho. Percebam que, inclusive, essa proximidade entre os dois, num tempo em que a cordialidade e a fraternidade não eram usuais, chamava atenção. As pessoas se perguntavam, mas o que tu, Jorge, estás ganhando carregando esse sujeito grandão e deficiente, né, mental? O que tu ganhas com isso? E por que essa pergunta? Justamente porque quando há uma crise econômica, os sofredores, os trabalhadores, tendem a perder a dignidade, porque eles precisam correr atrás de alimentos. E se a fome aperta, a pergunta é clássica: por que devo ajudar? Por que devo levar alguém comigo? Que ganho em troca? Então, eis aí os dois primeiros personagens com essa característica, né? Por que andam juntos? Fraternidade é possível? Eles vão e chegam até uma fazenda e lá conseguem trabalho. E aparecem outros personagens muito interessantes. É, nós temos o Curly, que é o filho do dono da fazenda, um sujeito que é lutador, né? Ele luta mesmo, né? Coloca as luvas lá e luta e tal. E ele adora brigar. Então, as pessoas não querem confusão com ele. Ele casou com uma mulher que tinha como característica ser muito bonita e ela se maquiava, colocava roupas bonitas e andava entre os homens da fazenda. Uma e outra ela estava lá no meio daquelas pessoas da fazenda. E por que será que ela procurava
o contato com outras pessoas. E como evidentemente, naquela época a mulher era um objeto que tinha um proprietário, né? As pessoas diziam, não, mas esta deve ser uma prostituta, essa não é uma boa mulher, essa aí é confusão, porque ela não anda junto ao marido, ela anda aqui entre nós homens, o que ela quer. O que eles não sabiam é que ela tinha uma vida de artista, gostava de shows, gostava de pessoas olhando para ela. Ela era uma artista, mas era prejulgada. Num ambiente de escassez, num ambiente em que não havia fraternidade, ou muito pouca, o que faria, pensava aquela mulher, ali entre nós? Alguma coisa ela queria. Inclusive o marido, o Curly, passava atrás dela, afinal de contas, aonde tu andas? Aonde vai? Também ele cruzava, provavelmente, né, na cabeça dele, aquele preconceito. Por que ela anda por aí e não está aqui comigo? Há outro personagem, também interessante, que é um personagem negro, que carrega, portanto, não só a desesperança de uma crise econômica onde não há emprego, carrega ainda os traços de negro e, portanto, sofre em demasia. Tem mais personagens ali interessantes. E chama atenção, um personagem canino, um cachorro, né? Ah, professora Milton, o que te chamou atenção? Um cachorro. Olha que curioso. Tem um cachorro lá. E esse cachorro, ele já não se alimenta mais. Ou melhor, se alimenta muito mal. Ele é idoso, ele é inútil, ele não serve mais para nada. Está ali, ora deita num canto, ora deita no outro, né? Segue o seu cuidador o tempo inteiro, e ele tem mau cheiro, ele é desagradável. E principalmente a característica, ele não serve mais para nada. E essa ideia de não servir mais para nada era o que mais doía naqueles trabalhadores. Porque se eles não servissem para algo, eles seriam eliminados. Este é o medo. E aquele cachorro representa o não servir para nada. Eles discutem o que fazer com esse cachorro. O tutor do cachorro, o cuidador do cachorro, tenta salvá-lo, mas acaba chegando à conclusão que ele deve ser morto. Pega uma arma, leva o cachorro para fora e matam o cachorro por ser inútil. Não posso contar toda a história, mas uma outra situação, uma outra pessoa é considerada também desviante, inútil, o que fazer com ela, e então a mesma arma que matou o cachorro, né, foi usada para dar um tiro na nuca deste outro personagem, porque ele estava em situação similar. O que fazer se tu não és mais útil aqui para nós? Percebam que todos eles, todos os personagens ali, mas notadamente esses dois principais, o Lenny e o George, né? Eles queriam alguma coisa melhor para a vida deles. E eles focavam. Nós queremos ter uma fazendinha também. Eles tinham um projeto, compraram uma terra, já tinham mais ou menos a terra, sabiam quanto custavam, e eles iam comprar a terra e também serem pequenos proprietários de terra. E este sonho os empurrava para a frente, né? Sabe, aquele sonho que pode ser até irrealizável, que você puxa para frente, né? Era mais ou menos o que acontecia com eles. Olhavam para essa ideia, né, de ter terras, e olha o preconceito que hoje nós temos também, muito de nós tem. Ora, diziam várias pessoas, não vão conseguir, porque este tipo de trabalhador mal junta dinheiro e ele vai gastar em bebida, ele vai gastar no prostíbulo, ele não consegue guardar para si, porque ele vai gastar em bobagens. Percebe? Século XXI. Quantas vezes a gente ouve assim, as pessoas pobres passam fazendo filho e gastando e não se preocupam. Mais ou menos isso era dito na década de 30, conforme nos conta
o relato do autor que viveu naquele período. A linguagem do livro é dura, a linguagem do livro é objetiva. Não tem floreios de um romance assim que a gente conhece, amores, e, né, fulano se apaixona por outro. Não, ela é uma linguagem dura, é uma linguagem objetiva, e é uma linguagem que, né, que devido à sua objetividade, ela nos faz pensar. Se o capitalismo realmente entrar em colapso, quem vai pagar a primeira conta? Ou ainda, onde ficará a fraternidade? Aonde ficará a vontade de ajudar o outro? Como ficará toda essa moral civilizatória que nós acreditamos tanto e às vezes jogamos na cara dos outros, né? Ah, vocês não são tão morais quanto eu. Pois esse livro vai trazer um choque, porque ele demonstra como foi, ou que ainda pode ser, a situação das pessoas quando aqueles que têm muito dinheiro não querem perder e aproveitam a situação em que muitos que não têm dinheiro precisam correr atrás dos empregos. E percebam que sem leis trabalhistas, óbvio, naquela época, eles se manteriam vivos enquanto forem úteis. Essa é a dor. Enquanto forem úteis. Quando não forem inúteis, quando forem inutilizados, quando se tornarem inúteis, provavelmente não tenham mais sentido e se tornem igual o cachorro, inútil, portanto, tem que ser eliminado. Leiamos esse livro, eu gostei muito. Leiamos esse livro com esse espírito. Se coloquem naquela situação e sintam profundamente o que é o desamparo, simplesmente pela situação de que o capital sofre um abalo. E aí, cada um por si, né? E eu diria Deus por todos, nem sei, cada um por si, né? As pessoas se tornam predatórias. Abraço e até a próxima.